capítulo 20, o verso 16, lemos assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem sabe o 9º mandamento, você não tem ouvido muita coisa a respeito dele já faz algum tempo. Na vontade expressa de Deus, revelada em sua lei, nós vemos basicamente duas partes distintas, específicas. A primeira parte, que tem que ver com os 4 primeiros mandamentos, se referem à nossa relação com Deus e o nosso entendimento de quem Ele é, do que Ele requisita para si, do respeito que temos que prestar a Ele, da supremacia, da devoção, da obediência. Os 4 mandamentos têm que ver com amar a Deus acima de todas as coisas. É interessante, porque os outros 6 têm uma dimensão humana, afetam os aspectos dos nossos relacionamentos. Os últimos 6, começando com o 5º até o 10º, ele tem que ver com as nossas questões do dia a dia. São as duas dimensões, a dimensão vertical, que liga o céu e a terra, a nossa relação com Deus, e a dimensão horizontal, que afeta com os nossos relacionamentos, o relacionamento familiar, o relacionamento de amizades, o relacionamento entre os semelhantes. Por isso o resumo da lei, você consegue perceber isso com clareza, quando ela, em alguns momentos, ela é citada: amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo do que nós conhecemos como decálogo. Tão sagrado que Deus nem ditou, Ele mesmo escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. Mais tarde o profeta Jeremias diz que, ao fazer uma nova aliança com seu povo, a lei que outrora fora escrita em tábuas de pedra seria escrita no nosso coração. Essa é a mesma lei referida pelo profeta Jeremias. A importância do mandamento aqui lido, do falso testemunho contra o próximo, se dá pelo fato de ela constar no decálogo. Isso por si só já é uma grande razão. Mais tarde, no livro de Levíticos, Moisés repete a instrução no capítulo 19, verso 11, dizendo: Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. É quando essas minúcias da lei elas vão sendo destrinchadas. E aqui essa é uma matéria extremamente relevante para mim e para você, no que diz respeito ao teor ético da religião, não é? Os cristãos deveriam ser conhecidos e distinguidos por esse comportamento ético. Nada mais deveria valer para um cristão do que sua palavra, nada mais. O problema é que às vezes a gente diz uma coisa e a gente acaba se arrependendo, a gente acaba mudando de ideia. E pior, às vezes a gente diz uma coisa conscientemente sabendo que aquilo não é verdade. E assim sendo, não sendo verdade, nós transgredimos o mandamento de maneira descarada. Eu queria convidá-lo a ir ao livro de Salmos. Aqui, em várias passagens, vários dos autores dos Salmos, e o mais conhecido, quem sabe, seja Davi, conhecido também como salmista, eles se referem à necessidade de nós falarmos a verdade e ao aborrecimento da falsidade que o crente em Deus deveria ter. No Salmo 12, no verso 1 e 2, Davi ele faz um desabafo. O verso 1, inclusive, ele é até, quem sabe, um dos mais tristes que a gente pode encontrar nas Escrituras. Diz assim: socorro, Senhor, porque já não há mais homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Verso 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aqui Davi faz uma clara associação da piedade com a integridade. Ele diz: já não há mais homens piedosos. As pessoas falam com falsidade, com bajulação.
Esse ano, quem sabe, um dos artigos mais utilizados para conter a pandemia, além do álcool em gel, da luva, quem sabe seja a máscara, não é? Que nos é exigida em alguns ambientes em que nós não podemos nem entrar se nós não estivermos vestindo a máscara, usando a máscara. Supermercados, lojas, restaurantes, lugares públicos, aeroportos. Não é possível você ficar sem esse instrumento. O interessante é porque justamente neste ano de 2020, quando as pessoas passaram a usar máscaras quase como uma obrigatoriedade, muitas máscaras de cristãos acabaram caindo, revelando os desígnios do seu coração, sua relação com Deus e seu compromisso com o Evangelho e a sua igreja. O risco que nós corremos é de mentirmos às vezes até para nós mesmos, o que é o pior tipo de mentira e a mais triste de todas. Quando a gente simula uma coisa que de fato não é. Davi faz um pedido: socorro, Senhor, porque já não há mais homens piedosos. Vire a Bíblia, mais 2 páginas, até o Salmo 24. Esse salmo é tão rico, tantas vezes vocês já me viram usar. Observe o verso 3, ele faz uma pergunta, é o mesmo Davi: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Davi faz a pergunta: quem vai ter condições de morar com Deus? Quem vai poder acessar a habitação do Altíssimo? Quem vai poder chegar lá? Quem vai para o céu, trocando por arroz e feijão? No verso 4 ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma. O que diz a tua versão? A falsidade. A minha diz falsidade também. E aqui, de novo, o assunto da falsidade, ele ganha destaque. Olhe para mim, meu irmão. Pode ser que a vida tenha exigido de você um certo jogo de cintura. Pode ser que a vida tenha maltratado você. Pode ser que sua origem tenha exigido de você um certo balanço para você lidar com as situações. Alguns de nós podemos ter desenvolvido uma carreira ligada ao convencimento, às vendas, ao comércio ou qualquer coisa do tipo. E alguns de nós corremos um sério risco ao vendermos ou comprarmos, de nós falharmos com a nossa honestidade, com a nossa transparência. Deixa eu dizer a você, um atributo daqueles que são fiéis seguidores de Deus é o atributo da integridade. Porque custe o que custar de sua parte, você precisa falar a verdade. Existem crianças que desenvolvem um senso criativo muito grande desde a infância. Criam imagens e situações próprio da imaginação, porque as crianças, até uma determinada fase de maturidade, elas não distinguem bem o que é real e o que é fantasia. E no processo de amadurecimento, os pais precisam estar atentos para ajudar os filhos a distinguir o que é real e o que não é real, para não correr o risco de eles desenvolverem o péssimo hábito da mentira. Quando eu era criança, minha letra era muito ruim. E a minha mãe, ela tinha a mania de achar que a letra tinha que ser bem redondinha. Então eu tinha um problema de caligrafia, eu escrevia muito feio. E eu tinha um outro problema. Levei tempo para conseguir distinguir o que era a realidade da fantasia. E aí eu vivia mentindo. Então minha mãe, ela fez uma coisa. Ela pegou um caderno de caligrafia e, a depender da gravidade da mentira, ela dizia: escreva 10 páginas. Não devo mentir. E se você quer saber, a minha letra N, a minha letra A, a minha letra O, a minha letra D, a minha letra E, a minha letra V, a minha letra O, a minha letra M, a minha letra E, a minha letra T, a minha letra I, a minha letra R, são quase perfeitas. De tanto que eu escrevi, não devo mentir. Minha mãe costumava dizer: você sabe quem é o pai da mentira? Aquilo me impressionava muito, porque eu não queria ser filho do diabo. Já vamos chegar lá. Vá até o Salmo 119, por favor. Porque Davi parece insistir muito nisso.
Eu selecionei alguns textos. Não todos, porque a Bíblia fala muito desse negócio. Mas observe como ele se expressa no verso 29 deste salmo, o maior capítulo da Bíblia. A gente não trata os salmos como capítulos, mas é a maior porção que responde por uma numeração na Bíblia. Salmo 119, o verso 29, lemos assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Davi coloca em contraste aqui a falsidade e a lei de Deus, porque elas estão em oposição, porque a lei de Deus condena a falsidade. No verso 104 do mesmo capítulo ele diz: por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso que eu detesto todo o caminho de falsidade. Porque a falsidade, a mentira, é você desconhecer o entendimento ou ignorá-lo. No verso 118 aí do mesmo salmo, ele diz: desprezas, se referindo a Deus, os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Ele está dizendo que Deus despreza aqueles que são falsos. No verso 129 diz: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade, Davi declara. Odeio, verso 163, odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Interessante porque os mesmos lábios que cantaram o Salmo 119, sim, isso era uma música, foram os mesmos lábios que beijaram Betseba. Naquele tempo em que ele escondeu o seu pecado de adultério e assassinato, ele mais tarde, inclusive, diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Quando ele escondeu uma mentira, um crime, por quase um ano, até o profeta Natan vir e colocar o dedo bem na fuça do rei, ele diz: eu não tive paz, eu não tive sossego. Em algum momento, não sabemos se antes ou depois de sua queda, ele diz: eu odeio e detesto a falsidade. Meu irmão, fortes estudos, ou sérios estudos, indicam distorções, distúrbios psicológicos nas pessoas que levam uma vida dupla. E você sabe que isso tem aumentado? Sabe por quê? Porque vivemos numa sociedade onde as pessoas criaram perfis falsos de si mesmas. Quem dera se a vida fosse como o feed do Instagram, não é? Lindas viagens, boas comidas, poesias acompanhadas de fotos ao pôr do sol, onde todos os casamentos são bonitos, onde todos os casais são plenamente felizes. Esta tendência atual de a gente tentar demonstrar uma vida que a gente não tem causado sérios distúrbios na vida das pessoas. Sérios distúrbios, porque aquilo não é verdade. E eu digo, digno de pena é aquele que mente a si mesmo, quando a gente de fato alimenta perfis falsos de nós mesmos. O livro de Provérbios, ainda dentro dessa ética da religião, no capítulo 12, o sábio Salomão, ele diz assim, verso 22 do capítulo 12 de Provérbios: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. No capítulo 6, algumas páginas antes, ainda no livro de Provérbios, olha o que ele diz. Porque se ele diz no capítulo 12 que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, ele também se expressa no capítulo 6, no verso 16, da seguinte maneira: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Repare a lista: olhos altivos, está ligado ao orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, violência, coração que trama projetos iníquos, maldade, pés que se apressam a correr para o mal, maldade, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Você sabe, às vezes, inclusive, aqueles que flertam com a falsidade e a mentira, eles acabam acumulando 2 crimes ao mesmo tempo. São aqueles que falam falsidades para criar contenda
e intriga entre as pessoas, às vezes dentro da mesma casa, às vezes na vizinhança, às vezes na igreja. Acumulam duas grandes abominações, porque a expressão que Salomão utiliza é que Deus abomina, aborrece 6 coisas. A 7ª ele abomina falsidade. A máscara tentando esconder o que de fato tem o coração. No capítulo 30 de Provérbios, no verso 8, Salomão diz: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Ele faz um pedido, está bem no finzinho dos seus provérbios, das suas considerações. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Longe de mim a falsidade e a mentira. Nesse verso, Salomão parece sugerir que é melhor que você tenha menos dinheiro, é melhor que você tenha menos prosperidade, é melhor que você tenha menos recursos, é melhor que o seu negócio não vá tão bem, que a sua conta bancária não esteja tão recheada, do que você usar de falsidade ou mentira. Isso não pode, isso não cabe. Os cristãos deveriam se distinguir por essa virtude, essa qualidade. Nossa palavra deveria valer muito. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, o seminário tem um programa de estudos em que os estudantes no 6º semestre, eles deixam o seminário e eles são espalhados por vários lugares do Brasil e do mundo para desenvolver um estágio na área de evangelismo. Eu disse isso a você em algum momento. Eu fui para uma cidade no interior de Santa Catarina auxiliar um pastor numa igreja onde só tinha 6 velhinhos. A igreja tinha caído, eles precisavam erguer ali, e o pastor, que em algum momento achou que eu poderia ajudar no evangelismo na cidade sede do distrito dele, ele achou que eu poderia ser mais útil indo para o interior. Ele não poderia ter feito algo mais extraordinário para mim, graças a Deus, que o Espírito de Deus o induziu a isso, e eu, naqueles 3 meses de estágio naquela cidade, com aqueles 3 casais já velhinhos, eu vivi uma das experiências mais inacreditáveis que marcam o meu ministério até hoje. Havia um líder entre eles, o seu Lorival Pinheiro, um homem íntegro, reto, um homem de Deus. Ele já tinha, se não tinha 70 anos, ele estava bem próximo aos 70 anos. Acumulara ao longo de mais de 30 anos de adventismo, mais de 200 almas que ele havia evangelizado ao longo de sua vida. Ele tinha uma caminhonete, uma Toyota 58, que ele era mecânico, ele mesmo tinha adaptado e botou 2 botijões de gás na carroceria atrás, aquele negócio para ficar mais econômico, e com correntes às vezes no pneu. Ele ia para aqueles interiores do interior para poder evangelizar as pessoas no final de semana. Houve um momento em que uma dessas famílias que já havia sido batizada narrou para mim que num final de semana havia chovido muito, mas muito mesmo. Era uma época em que você não dispunha de celular, telefone era uma coisa assim bastante rara, mas durante a semana o chefe da família tinha ido até a cidade para comprar algumas coisas, havia passado na mecânica do seu Lorival e havia perguntado para ele: seu Lorival, está tudo certo o nosso estudo no sábado à tarde? Ele falou: estarei lá no sábado à tarde, pode ficar tranquilo, vou passar lá. E aí uma chuva torrencial havia caído, muita chuva, estrada ruim, muita lama, e esse homem narrando para mim, numa das visitas que eu fiz para ele dizia que os 3 filhos pequenos, diziam: será que o seu louro vem hoje, pai? Será que o seu louro vem hoje? O seu louro disse que vinha, e se o seu louro disse que vinha, o seu louro vai vir. Com algum atraso, por conta das muitas dificuldades do percurso, ele chegou lá debaixo de uma chuva horrorosa, mas havia chegado no sábado à tarde. Ao circular pela cidade, oferecendo os estudos bíblicos e fazendo o meu estágio, eu descobri que o nome daquele homem abria qualquer porta. Se o seu louro disse, você pode acreditar. Uma cidade de, imagino, 2.000 ou 3.000 habitantes, muito pequena, mas se você citasse o nome dele, seu louro disse, então é verdade. Você imagina? Você ser reconhecido por sua integridade, pela veracidade de suas palavras. Se ele disse, então é verdade. Eu imagino que esse deva ser um ideal para todos nós atingirmos, não acho? Integridade, veracidade, que não haja falsidade em nossos lábios. Esse ideal,
ele também transpassa pelas revelações proféticas do Antigo e Novo Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 23, ao condenar e descrever o estado horroroso da nação, ele diz nos seguintes termos, verso 23 do capítulo 1 de Isaías: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Uma das características, um dos ramos da falsidade é você dar a sua opinião de maneira indevida. E quem aceita o suborno não são apenas aqueles que aceitam o dinheiro para dar um veredito em relação a alguma coisa. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Você tem amigos e você precisa ser leal aos seus amigos. Você precisa ser leal às suas companhias. Mas antes, você precisa ser leal a Deus e à realidade dos fatos. Faz parte da integridade humana você opinar na vida daqueles que consideram a sua opinião, mas opinar de maneira justa. Você sabe que tem gente que mantém as amizades, às vezes, às custas de sua integridade. Eu vou com aquele camarada até o final. Isso não é sinal de honestidade. Você tem que dizer a verdade para o seu amigo, quando ninguém mais tem coragem de dizer para ele. Não se venda, nem mesmo para manter a sua amizade e os seus relacionamentos. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. E você tem que estar com a sua consciência em paz com Deus. No livro de Amós, num tom muito parecido com Isaías, no capítulo 5, verso 12, ele diz: eu sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitai os necessitados na porta. Você sacrifica a justiça para manter, ou quem sabe, seu status, ou para botar dinheiro no bolso, não importa. O suborno nem sempre vem através de dinheiro, mas às vezes pode vir através de influência. Isso é muito triste. Se você quiser trocar isso por uma outra palavra, para ficar um pouco mais claro, isso se chama politicagem. A troca não é o dinheiro, mas é a influência. Zacarias, no capítulo 8, verso 17, ele diz assim: não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. O que é certo, o que é errado, não importa se é a sua mãe. Mas eu vou pedir, não apenas citar, mas vou pedir para você ir até o capítulo 6 de Jeremias, porque quem sabe este homem, olha, vocês já sabem minha opinião em relação a Jeremias. Este homem teve um trabalho duro para realizar. Verso 13 do capítulo 6 do profeta Jeremias. Olha o que ele teve que dizer. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Olha agora. Tanto o profeta como o sacerdote usam de, que diz a tua versão? Meu amigo. Meu amigo, isso não faz suas pernas tremerem? Porque o Senhor, quando chama o profeta Jeremias, isso está registrado no capítulo 1, ele diz: eu vou estar com você, eu vou colocar as palavras na sua boca, eu escolhi você, e você vai fazer o trabalho que eu der para você fazer. E Jeremias diz: tudo bem, Senhor, mas o trabalhinho difícil, porque houve um momento em que ele precisou pôr o dedo em riste e falar: tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade. Ele também condenou os excessos da corte real. E o ministério profético de Jeremias sobrou para todo mundo. Rei, profeta falso, logicamente, sacerdote. Deus tentou esgotar todas as possibilidades através do seu servo, o profeta Jeremias. E deixa eu dizer aqui para você uma coisa: vivemos numa época muito agressiva. E está cheio de candidato a profeta aí no YouTube, achando que tem o direito aí de ficar condenando posições, pastores, instituições.
Meu irmão, deixa eu dizer um negócio aqui para você. Isso não é papel de pessoa comum. Você precisa ser profeta para fazer um negócio desse. A minha pergunta, você quer ser profeta? Eu tive um professor, pregou hoje de manhã na igreja do NASP São Paulo, que ele dizia que Deus me chama para fazer qualquer coisa, menos para ser profeta. Se você conhecer o destino dos profetas, você nunca vai querer ser um, mas está sim de candidato a profeta no YouTube. Quando o sacerdote, o profeta, o rei, o príncipe, essa gente a quem Deus confiou grandes responsabilidades, quando eles falharem no ofício, no seu ofício, usando de falsidade ou qualquer outro tipo de motivação, eles vão se ver com Deus. Mas Deus tem seus instrumentos para isso. Se você está se candidatando a isso, se você conhece alguém que se candidatou a isso, olhe com muita prudência. Esse é um chamado muito sério, botar o dedo na cara do rei. E ai do rei, e ai do sacerdote, e ai do profeta. Repare ainda em Jeremias, agora no capítulo 23, o verso é o 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, eu não lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Ai daquele que queira fazer algo para o qual não foi designado. Ai daquele. E eu vou dizer para você, tem dois ais. Ai daquele que vai sem ser chamado, e ai daquele que não vai quando foi chamado. O profeta Jeremias aqui deixa claro. Ai deles, são mentirosos, usam de falsidade. E aqui eles estavam tentando gerar uma falsa segurança no povo, dizendo que Jeremias era o profeta falso e que eles haviam tido revelação de que tudo sairia bem. Repare, capítulo 9 do mesmo livro de Jeremias, volte um pouco, o verso 3, Jeremias diz assim: a língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. E o verso 6 do mesmo capítulo 9, vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Meu irmão, você precisa ter uma paixão pela verdade. Você precisa ter o desejo pela verdade. Você precisa ser exato nas tuas coisas. Você precisa transparecer confiança ao lidar com as tuas coisas. Não viva na falsidade como estes que foram descritos no período de Jeremias. Vivem na falsidade. Aí a gente tem que cuidar. É o joguinho de palavras. Mas aí você vira para mim e você pode me dizer assim: pastor, eu não tenho esse problema não. Porque eu falo o que eu penso. Irmão, isso também não é sabedoria, isso é sincericídio. Sincericídio, desculpa o neologismo, essa palavra não existe. Sincericídio é a pessoa que comete suicídio ao ser sincera. Eu estou encerrando o meu 15º ano de ministério. Você sabe quantas vezes eu já tive que comer uma comida ruim? Ao ser convidado para comer na casa de alguém? Sabe quando que eu vou dizer onde, como, que... Não vou dizer, não posso. Para evitar a mentira, eu já cheguei dizendo, não gosto de coentro. Mas para evitar a mentira, eu já estou dizendo, estão botando até na salada lá em casa agora. E não é que está ficando bom. Mas, meu irmão, olhe para mim aqui. Tem horas que você não precisa dizer nada. A sabedoria não reside em você dizer a verdade. A sabedoria reside, às vezes, de você não dizê-la. E os relacionamentos não se sustentariam caso a gente falasse tudo que a gente pensa. É ou não é? É ou não é? Porque às vezes, nas relações humanas, o silêncio vai dar tempo de você se adaptar àquilo que num primeiro momento você não gostou. Ou qual de nós aqui não lembra da história do mamão do pastor Bulhão?
Às vezes, o que você precisa é guardar o tempo. Olhe para mim, Cristo era o dono da verdade, mas nem sempre Ele a disse. Você vê Ele calado muitas vezes, sabe por quê? Porque às vezes a verdade, as pessoas não estão preparadas para ouvi-la. Então você se cala. Não se esconda atrás desse negócio de eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso. Isso não é sábio. Eticamente pode até ser correto, mas não é sábio. Por outro lado, não se ponha numa posição que você tenha que mentir. A linha é tão tênue, não é? Às vezes uma risadinha, quebra do pescoço para o lado, uma levantadinha no ombro. Tudo isso ajuda, meus irmãos. Às vezes você precisa de um cônjuge para terminar a sobremesa que você não conseguiu, come aí. Vou contar uma aqui para vocês. Essa é boa. O pastor Cláudio me ligou e disse, pastor, venha fazer o pôr do sol na minha casa, eu e Meri queremos receber você, Giane e Noa. Eu falei, claro, pastor, demorou. Fomos lá. Eu fui animado, porque vocês conhecem a Meri, não é? E ela não fez um lanchinho de sexta-noite, ela fez um jantar, não é? Gente, eu exagerei na hora da comida. Exagerei. Eu comi o suficiente. E depois que eu comi o suficiente, estava tão bom que eu pensei o seguinte, cara, acho que eu vou comer um pouquinho mais. Aí eu comi um pouquinho mais. E quando eu terminei a outra porção, eu estava realmente satisfeito. Chegou até a baixar a pressão, assim, sabe? Cheguei até a ficar meio assim. Mas estava muito bom. Só que a sobremesa era um negócio extraordinário. E aí eu pensei comigo, meu pai, e aí isso aí, Meri, você sabe como é que é Meri, né? Meri não perguntou nem se era fino, se era, não, Meri. E aí eu comecei. E aí, eu e Giane, aqui e tal. Giane não é muito do doce, Giane não é muito da sobremesa. E Giane, sempre, nesses quase 15 anos de casado, eu sempre salvei ela na hora da sobremesa. Sempre. Porque ela não comia a parte dela, e aí, disfarçadamente, eu dava a minha que estava vazia, ela dava a dela que estava meio cheia, e eu resolvi o problema para ela. Mas naquele dia, eu era que precisava de ajuda. E aí, houve um momento da sobremesa em que eu peguei e arrastei a minha, e me deu uma bobeira ali, eu arrastei, não é que não estava bom, eu até queria levar para casa, como eu normalmente faço, mas é que eu tinha comido demais. E aí eu arrastei minha sobremesa para o lado dela. E aí a Giane conversando, ela estava dialogando e falando e tal, aí ela, em voz alta, ela diz, não, já comi a minha. Aí eu digo, puxa vida, não pegou o sinal, não é? Aí vai conversa daqui, conversa de lá, quando eles vacilam, o cachorrinho aqui falando, não sei o que, aí eu pego e dou uma cutucada, aí ela vira para mim, tá me chutando? Porque no meu disfarce, Giane não consegue mentir nem a idade. Às vezes a gente não quer machucar as pessoas. Às vezes as pessoas não compreendem direito algumas coisas. Às vezes o que a gente oferece é uma resposta tardia, uma não resposta. A gente pede um pouco mais de tempo para pensar, porque às vezes o que você quer dizer até muda depois. Nós temos que respeitar as pessoas. Mas não cometa sincericídio. João capítulo 8 é o penúltimo texto dessa manhã. A caminho de casa no carro eu falei para ela, nunca mais salvo você na hora da sobremesa. João 8, verso 44. Olha que texto difícil, forte. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que texto forte. Jesus vivia um drama numa discussão acalorada aqui com a elite religiosa. E há um determinado momento em que eles questionam a autoridade dele,
E em algum momento falam de Abraão, e Jesus diz, Abraão viu o meu dia, e você não tem 50 anos, como que Abraão te viu? E aí ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele declara ser o grande Jeová do Antigo Testamento. Deu uma confusão danada. E aí daqui a pouco dizem que ele fazia as coisas pelo poder de Satanás. Pensa numa bagunça. Jesus, no meio dessa discussão, Jesus teve que ser muito firme. Vós sois do diabo. Vocês mentem, não há verdade nele, ele é mentiroso desde o começo, assassino desde o começo, e vocês estão seguindo os passos dele, vocês não seguem os passos de Abraão. Vocês estão, e Jesus está tentando dizer, porque ali eles já começaram a tramar a morte de Jesus, através de mentira. Eles estavam para cometer um assassinato, violência, as coisas que o Senhor aborrece, as coisas que o Senhor abomina. E Jesus diz para eles, vocês são do diabo. Meu irmão, olhe para mim. Vou dizer para você que minha mãe dizia para mim. Você é filho da luz ou é filho das trevas? Você é filho de Cristo ou filho do diabo? Meu irmão, se você tem a tendência de dar uma enrolada, abandone esse mau caminho. O Senhor está falando com você. O Senhor te ama. Às vezes a gente mente por coisas banais, coisas tolas, bobas. Tem gente que diz que faz o que nunca fez, tem gente que diz que foi onde nunca foi, tem gente que diz que viu o que nunca viu. Para quê? Às vezes, nos nossos relacionamentos, para a gente se sentir um pouquinho mais valorizado, ouvido, para que as pessoas prestem atenção no que a gente está dizendo, a gente inventa coisa que isso nunca aconteceu. Meu irmão, isso é um caminho muito perigoso, muito pantanoso, muito cuidado. Muito cuidado. Nós precisamos ser conhecidos por nossa honestidade, por nossa transparência. Eu quero dizer a você, a única forma disso se sustentar na nossa vida é pela graça de Deus, porque nossa carne está maculada. Para alguns isso não é um problema, mas para outros é. A estes eu digo, vigie o seu próprio coração, para você não falhar nisso. Último texto, Atos capítulo 5. Conhecemos essa história. Atos capítulo 5. A partir do verso 1, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, repare nessas palavras, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Mas não fica por aí, verso 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes por tanto aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Eu não sei o que você sente quando você lê, ouve sobre este relato. Eu não sei se você cede à tendência de achar que foi muito severa a punição. A senhora White nos traz luz sobre o assunto e ela diz que a igreja, no seu início, corria um sério perigo a entregar-se à dissimulação e à falsidade, e o Senhor deveria colocar sobre a igreja o temor, para que a integridade, a veracidade fosse uma marca da igreja naquele período. Mas ela também complementa,
Ela diz que o mesmo olhar do santo vigia repousa sobre a vida de todos os professos cristãos. E não fosse a misericórdia de Deus, consequências semelhantes ocorreriam. Duas expressões me chamam a atenção, uma está no verso 3 e a outra está no verso 9. As expressões que eu destaco para você são as seguintes: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo. E a segunda, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Meu irmão, a nossa consciência sempre vai nos avisar. A noção de certo e errado, de verdade e mentira, ela compõe a natureza humana. O Espírito Santo está sempre ali falando. Não caia na tentação, nem que isso coloque você numa enrascada. Quando a gente quer fazer a verdade, fazer o que é correto, o nosso telhado fica bem de vidro, bem fininho, não é? Mas não existe outra coisa para um cristão fazer, não existe uma outra alternativa, não existe outro subterfúgio, meias palavras, esqueminhas, conversinhas, palavras colocadas de um jeito para ludibriar. Não existe, isso não cabe, isso não cabe no ideal que Deus tem para a nossa vida, para mim e para você, não cabe. Este casal desnecessariamente mentiu. E sabe por que eles mentiram? Eles mentiram para parecer ser uma coisa que eles não eram. O apóstolo Pedro disse: você não precisava ter prometido, você não precisava ter dito, era teu. Mas não, a dissimulação que eles queriam causar era causar uma impressão irreal na igreja de que eles eram uma coisa que eles não eram. Meus irmãos, com todo o amor e o carinho que eu posso dizer a você, por alguma razão não específica, eu trago essa mensagem para vocês aqui hoje pela manhã. Pelas mesmas razões de outros sermões e outras mensagens. Porque em algum momento eu preciso parar para programar o que vai ser entregue à igreja. Em algum momento a gente prega aqui à frente para tentar ajudar alguns que estão emocionalmente afetados, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo. Em outros momentos a gente prega instruindo, abrindo texto com texto e vai orientando. Mas às vezes existem teores práticos da religião, da vida cristã, como o tema de hoje, que não podem ser ignorados. E quem dera se a nossa comunidade, a Igreja Brasileira de Dallas, fosse conhecida por sua integridade, por sua honestidade, por sua transparência. Se você está envolvido em alguma coisa, em que a sua consciência nesse momento fala para você, você tem que corrigir isso daqui, não adie essa convicção, resolva essa questão. Limpe sua vida, limpe sua casa, limpe sua alma e se livre do fardo. Porque uma vez dito uma coisa, isso precisa ser cumprido. E quando nós falharmos, porque não há quem não falhe, que a graça e a misericórdia do Senhor possa nos ajudar a continuarmos marchando, a corrigirmos as nossas falhas e que através do seu perdão a gente encontre força para fazer certo daqui para frente. Que Deus nos abençoe a todos. Um ótimo sábado. Nós vamos cantar antes de orar para sair, como de costume, para deixarmos esse ambiente ainda sob as impressões do Espírito de Deus na nossa vida.